E aí, pessoas, como é que vocês estão, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Nino Denani, eu sou Mago Hermetista já há mais de 10 anos. E eu tô fazendo, na verdade, um vídeo extra, né? Hoje é sexta-feira, não é dia de eu postar vídeo, mas eu vi um post legal lá no Facebook que exemplifica perfeitamente uma coisa que eu venho trazendo pra vocês ao longo de muito tempo aqui, dentro disso que a gente vai chamar de estudo mágico, que é a questão do significado significante de um símbolo. Muitos de vocês aí vivem se perguntando, me perguntando, Nino, o que significa esse símbolo, o que significa aquele símbolo, não sei o que lá. E eu sempre falo para você, olha, o símbolo significa aquilo que quem o criou faz ele significar, certo? Além disso, também a gente tem uma história com relação a esvaziamento de símbolo, né? A gente sempre está falando de símbolo, magia é o estudo do símbolo, beleza? Há um tempo atrás eu coloquei no meu Facebook um post falando sobre isso, que foi uma conversa que tiveram comigo no meu direct lá do Instagram, onde eu tirei umas fotos da caixa do Ocultaria, que é essa caixa aqui, né, que vai de presente para as pessoas que compraram o pacote Hermetismo, e tá bem evidente esse símbolo aqui na foto. E aí a pessoa me perguntou, nossa Nino, o que significa esse símbolo? Pra que serve? Aí eu falei, serve pra pessoa saber que é um pacote de Ocultaria, né? Aí a pessoa continuou com a conversa, tá, mas os símbolos parece com um cubo de Metraton, com não sei o que lá. Eu falei, significa Ocultaria, né? Foi um símbolo que eu criei pra representar o Ocultaria. E é só isso. Mas o post que eu vi lá no Facebook hoje, na verdade tá até aberto aqui, eu não vou falar de quem foi, não importa, e também não é condenativo, nem nada disso, mas é uma representação muito bacana da discussão que eu sempre trago pra vocês. Olha só, ele colocou um textinho que diz assim, ó. Não gosto da ideia de associar mulher à lua. Não é agradável a ideia dela ser alguém sem luz que precisa do rei sol para brilhar. Na minha concepção, é só uma crença limitante em cima da mulher, dentre outros tantos arquétipos limitantes que a mulher precisa lidar em sua psique, que foram estabelecidos em milênios de história. Os círculos místicos e esotéricos que me desculpem, mas é hora de mudar esses paradigmas e suas várias sutilezas se quisermos avançar na marcha de uma nova era. A mulher não pode ser a lua tão somente, ela pode ser e deve ser o sol que ilumina toda a Terra. Ou melhor, a mulher pode ser um universo inteiro se assim ela quiser. Por que eu resolvi trazer isso, né? Primeiro porque, assim, realmente a mulher, dentro dos círculos esotéricos e místicos, ela é tratada como a figura da lua. Entretanto, assim como a lei do gênero hermetista, isso começou a acontecer numa época em que a gente não sabia que a lua refletia o sol, né? O motivo pelo qual a gente pegou a lua, os magos pegaram a lua como representante da mulher, é porque a noite ela é passiva. E é só isso. E não é passiva no sentido de ser dominada. É porque à noite as pessoas são mais acolhidas, né? A gente sente o abraço da noite porque a gente vai dormir. Então, a noite sempre foi pra gente um tempo de perigo, porque a gente está exposto, a gente está dormindo, logo a gente precisa ser acolhido, protegido pelo véu da noite. E a maior representação disso é a lua, que guiava os caçadores durante a noite. Ou seja, a mulher foi escolhida como a figura da lua porque a lua ela guia as pessoas nos períodos mais obscuros da vida, né? Como geralmente uma mãe faz com o seu filho. É isso, a gente não sabia que isso acontecia. Mas, a despeito disso, por que essa informação é meio boba? Porque, na verdade, a gente está tentando pegar um significado particular do símbolo lua e atribuindo aquilo que a gente bem entende a ele. É a mesma coisa que eu falo pra vocês. Se você me chamar de José, Maria, Pedro, Paulo, Pedra, Hambúrguer, eu não vou deixar de ser quem eu sou, né? Muita gente aqui na internet, pra me zoar, me chama de Ibrahimovic, né? E às vezes eu entro na brincadeira. É claro que depois de tanto tempo, 40 mil vezes que as pessoas fizeram isso, eu encho um saco um pouco. Mas o fato de você me chamar de Ibrahimovic, de Mago Menino, sei lá o que vocês quiserem, de Constantine, não vai mudar minha essência, não vai mudar quem eu sou, tampouco mudará a forma que vocês me veem, entende? O que essa pessoa fez com esse texto foi exatamente isso, escolher um significado de um símbolo
e dar esse significado a um significante que nada tem a ver com aquela questão em particular. Eu vou dar um outro exemplo que talvez fique ainda melhor para vocês entenderem. A letra A, que a gente usa no nosso alfabeto, a primeira letra do alfabeto, né? Em muitos lugares ela é designada, inclusive no Brasil, para falar do tamanho de uma pilha. Essa pilha aqui, por exemplo, é tamanho AA. Tá aqui, ó. Não sei se vai focar, mas tá aqui, ó. Tamanho AA. Isso quer dizer pra gente que isso daqui é uma pilha de um tamanho específico para você usar em determinados equipamentos, certo? No caso aqui, eu uso ela no meu mouse. Ou seja, qual é o significado desse símbolo em particular? É um tamanho específico que vai corresponder a uma voltagem específica para alimentar um determinado equipamento eletrônico ou elétrico que vai usar aquela voltagem. Se eu pegar essa mesma letra A dentro de um boletim que representa uma nota que eu estou dando para um aluno, não quer dizer de forma alguma que eu estou chamando esse aluno de pilha ou que eu estou falando que ele exerce carga elétrica numa determinada voltagem para equipamentos eletrônicos elétricos. Concorda comigo? É só uma qualificação. Isso parece bobo a princípio, mas se você for pegar bem, grande parte do que acontece na magia e religião com relação a símbolos seguem esse mesmo problema. Então eu estou trazendo aqui para a gente começar a compreender como que é o uso de um símbolo em particular, para a gente não continuar postergando essa ignorância na interpretação dos símbolos. Quando eu vejo um pentagrama, por exemplo, não quer dizer necessariamente que ele é um símbolo demoníaco ou satanista. Ele pode ser o símbolo do Natal, porque no alto da árvore de Natal geralmente a gente põe uma estrela no formato de um pentagrama. O pentagrama pode significar uma estrela, né? A estrela do cruzeiro aqui do sul, que a gente segue, os marinheiros seguem para saber aonde é o sul. Uma estrela, um pentagrama, quer dizer um símbolo geométrico que vai dar origem a um pentágono. Pode ser um monte de coisa. A cruz, muita gente fala da cruz, né? A cruz de ponta cabeça é o símbolo do anticristo. Depende do contexto, porque às vezes a cruz ela é o símbolo de São Pedro, que é o padroeiro da igreja, e está no trono do Papa, por exemplo. Né? O São Pedro, na história bíblica, ele se recusou a ser crucificado como Jesus Cristo e colocaram ele numa cruz de ponta cabeça. São Pedro deu origem à igreja, logo, o símbolo do Papa, que é descendente espiritual, por assim dizer, de São Pedro, tem uma cruz de ponta cabeça. Que outros símbolos a gente tem que são utilizados? Satã e Lúcifer, né? Satã, as pessoas ficam naquela briga eterna do que é Satã, porque as pessoas falam que é o mal, mas não sei aonde, de não sei o que, da Babilônia, Satã era símbolo tal, e não sei o que era símbolo tal. Pessoas, não importa. O símbolo tem um significado que quem cria dá para ele. Então, se eu uso uma caveira aqui para significar igualdade, não importa o que você acha. Para mim e para o meu grupo, aonde essa caveira está inserida, vai significar igualdade. Não adianta vocês ficarem especulando. E é meio bobo vocês ficarem dando significados desse tipo para as coisas. Porque vocês só vão criar formas de esvaziar um símbolo em particular. De tornar um símbolo inútil. De alguma forma. É a mesma coisa que a gente fez hoje em dia com um signo muito importante, que é o fascismo. A palavra fascismo e tem todo um significado por trás dele de imposição, de censura, de violência, de morte. Acontece que depois da candidatura do Bolsonaro, a gente começou a usar a palavra fascismo para aquele que não concorda comigo. Né? Então, ou você é bolsonarista, ou você era petista ou você era fascista. Isso acabou esvaziando o símbolo, fazendo com que ele perdesse toda a importância, e hoje a gente usa essa palavra que é muito poderosa, muito significativa, sem significado nenhum. Isso não pode acontecer, ou pelo menos não deveria. Eu sei que muitas pessoas vão falar que esse é o papel da evolução da língua, né? Assim como a própria palavra demon se evoluiu, né, de um espírito protetor caseiro para um demônio segundo a Igreja Católica, e hoje está ganhando um novo contorno, que é uma espécie de recalque, segundo o que vai falar pra gente o Freud. Né? A própria palavra vai se mudando, assim como a palavra rito se modelou, essas coisas todas. Mas é importante que a gente compreenda o que a gente está fazendo. Nós não usamos a palavra, o símbolo lua com relação à mulher por causa de todo o significado que a lua tem. Senão daqui a pouco vocês vão começar a falar que a gente não pode usar lua como significado de feminino.
Aliás, vamos conversar outra coisa. Feminino na magia não tem nada a ver com mulher, beleza? Feminino é uma coisa e mulher é outra. Eu sei que na grande maioria das vezes, e a gente usa, né, tem a lei do gênero hermetista, por exemplo, que vai falar que o gênero se manifesta masculino e feminino, mas isso não tem a ver com gênero biológico, tem a ver com energia. Né? Então quando a gente fala que a lua é feminina, é porque a energia que ela manifesta é passiva, por toda aquela explicação que eu dei. Assim como o sol é ativo. É só isso, não tem nada a ver com mulher e homem isso. Né? A gente usa a representação feminina para falar dessa energia por simples convenção, mas a gente sabe que a mulher não tem nada a ver com isso. Né? A gente sabe que, senão a gente ia ter muitos problemas com relação a, por exemplo, homossexuais, homoafetivos, bigênero, gêneros fluidos dentro da magia. E a gente não tem. Né? Não importa se você é um transexual, se você é cis, a gente vai identificar a energia que você porta. E se você quiser saber mais, todo mundo porta as duas, né? O hermetismo vai falar isso, tanto masculina quanto feminino. A lua pra gente é só um símbolo particular, que vai representar uma energia em particular. Mas como você trouxe o significado para mulher, então entenda que a lua não quer dizer isso que você falou, que a lua, a gente não pensa assim. A gente poderia usar a lua representando a mulher por causa dessa questão protetiva, que a gente vai trabalhar isso com relação a arquétipos junguianos, por exemplo, né? Que você tem a figura do pai e da mãe. A lua é o arquétipo da mãe, assim como o pai é o arquétipo do sol. A lua é o amor protetivo carinhoso. O sol é o amor protetivo mais violento e ausente, tá? Que também não tem nada a ver necessariamente com o pai e com a mãe. São símbolos, pessoas, são arquétipos. Se você está indo para um lado aonde você realmente acha que a magia vai encarar a mulher como uma coisa que reflete o sol, você está muito enganado, velho. Não existe uma linha de magia atual, e eu arrisco até dizer que não existe uma linha de magia medieval que vai entender a mulher como um papel inferior ao homem. Aliás, é por isso que os magos, aliás, é um dos motivos, né, claro, pelo qual os magos eram perseguidos. Porque pra gente é igual. Homens e mulheres, inclusive para muitos de nós as mulheres são mais poderosas, dado que sem as mulheres não existiriam os homens. A gente entende tudo isso, o papel do útero, da gestação, e agora vamos trazer para o lado orgânico só porque a pessoa abordou esse pedaço. Útero, gestação, a maternagem, né, a maternidade, isso sempre foi muito cultuado dentro da magia. Quando você vai para símbolos muito antigos, desde a primeira Madonna, né, que é aquela figurinha que todo mundo já viu, que é a gordinha, né, uma figurinha de pedra toda gordinha, até as pitonisas, as representações gráficas, a própria alquimia vai usar o símbolo da rainha. As mulheres sempre foram muito levadas em conta dentro do mundo da magia. Talvez você tenha encontrado, o amigo que postou isso, um grupo desgarrado, por assim dizer, né, uma galera que é aquilo que eu chamo de esotérico aqui, que são as pessoas que não sabem direito, pegam um símbolo, mais ou menos como você fez, pegam um símbolo e trocam o significado pelo significante, e aí acabam bagunçando tudo. A gente usa códigos para se comunicar, porque usar símbolos é a melhor maneira da gente expor uma ideia sem que ninguém entenda. E aparentemente, isso funcionou perfeitamente com você. Bom, era isso, pessoas. Era um vídeo curtinho, eu fiz aqui rapidinho só para dar esse insight para vocês que eu achei interessante, beleza? Se você gostou do vídeo, clique em joinha aqui, se inscreve no canal, compartilha o vídeo pelas redes sociais, talvez até chegar a esse rapaz. E também, se você gostou muito, torne-se membro, beleza? Espero que vocês tenham um ótimo final de semana.